A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos, nessa noite, dar o seguinte tema à mensagem. Nós vamos concordar com William Barclay e intitular essa mensagem de prisão e privilégio. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 3, do 1 até o verso 13. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Cristo, ou co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo. Desde que me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Repetindo o verso 7, irmãos, perdão. Desde me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação deste poder, ou de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanime por causa das minhas tribulações, em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Vamos orar ao Senhor e permaneça com o texto aberto. Querido Deus, nós te louvamos por tua graça, pelo teu poder, por tuas misericórdias. Ó Deus, gera em nossos corações nessa noite segurança no Senhor. Gera em nossos corações nessa noite tranquilidade. Nos dá, ó Deus, a condição espiritual necessária para recebermos a tua palavra aplicada aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, pois somos pecadores ainda. E aqui, enquanto estivermos, somos pecadores, a começar de mim. Contudo, que o Senhor possa me usar como instrumento em tuas mãos, a fim de alcançar a tua igreja nessa noite. Ó Deus, que haja luz na mente, a fim de esclarecer as verdades essenciais de tua palavra. Que haja fogo no coração para nos dar intrepidez, a fim de que pratiquemos a tua palavra em um mundo pervertido e distante do Senhor. Que o mistério de Cristo que nos alcançou através da pregação do Evangelho, ó Deus, possa se tornar evidente aos nossos corações a vida da tua igreja mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amada igreja, nós chegamos próximo do fim
da primeira metade da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Falei aos irmãos que Efésios tem 6 capítulos e os 3 primeiros revela toda a teologia do apóstolo Paulo, ou, melhor dizendo, Paulo está revelando nos 3 primeiros capítulos aquilo que Deus, por sua infinita graça, fez por nós, pecadores. A segunda metade, que vai dos capítulos 4 até os 5, Paulo revela como que nós, uma vez que fomos salvos pela graça, devemos viver na vida prática, no nosso dia a dia. Portanto, nós chegamos agora na metade do capítulo 3, que encerra a metade da carta do apóstolo Paulo. Contudo, é sempre bom lembrar que quando Paulo escrevia sua carta, estava na prisão em Roma, esperando comparecer em juízo perante Nero. Ele aguardava, irmãos, os seus acusadores judeus, a fim de sofrer todas as acusações e diga-se de passagem, injustas, e apresentar-se diante de Nero e ali receber a sua sentença. É verdade que, estando na prisão, Paulo desfrutava de certos privilégios. Você tem que entender que, na altura do campeonato, Paulo ainda está em prisão domiciliar. Ele podia habitar na casa que alugava e recebia a visita de seus amigos sempre que possível. Mas, apesar de tudo, Paulo era dia e noite um prisioneiro. E dia e noite estava acorrentado, encadeado com um soldado romano que lhe vigiava, trocando de turnos, a fim de não permitir que o prisioneiro Paulo escapasse. Contudo, irmãos, nesta circunstância, Paulo se chama de prisioneiro de Cristo, está lá no verso 1. É interessante porque, de fato, Paulo também era um prisioneiro de Roma, mas ele não se chama assim, ele se considera um prisioneiro de Cristo. Ele se considera, irmãos, um prisioneiro de Cristo porque ele compreende a soberania de Deus e o propósito de estar em cadeias. Paulo entende e confia absolutamente na soberania de Deus. Ele está preso porque ele está sofrendo pela causa do Evangelho. Ele se considera um prisioneiro de Cristo porque ele entende o propósito de estar em cadeias. Ele entendia, irmãos, como diz a segunda parte do verso 1, que ele era prisioneiro de Cristo por amor de vocês, gentios. Paulo entendia que o seu sofrimento tinha uma razão. Paulo entendia que o seu sofrimento tinha um propósito. Paulo entendia que o seu sofrimento não estava alheio à vontade de Deus. É interessante, irmãos, compreender os momentos adversos da nossa vida a partir da ótica divina. É bem verdade que nós, quando passamos por sofrimento, não necessariamente em cadeias, graças a Deus, todos que aqui estão são livres para ir e vir. Mas quando passamos por tribulações, nós somos tendenciosos a enxergar aquele momento de tribulação como um fim em si mesmo. Algo para nos destruir, necessariamente não vemos naquilo nenhuma oportunidade de contemplarmos a glória de Deus e muito menos beneficiar o outro. Mas Paulo entendia que o seu sofrimento estava dentro de um plano determinado por Deus. Só aqueles irmãos que compreendem a soberania de Deus entendem o propósito dos momentos difíceis da sua vida. Paulo estava lá por amor dos gentios. Paulo estava lá porque ele era o pregador, ele era aquele que levava as boas novas aos gentios. Lembre-se que no capítulo 2, o capítulo anterior, Paulo revela que através da cruz de Cristo, a inimizade que havia entre judeus e gentios, ela é quebrada e Cristo une os povos. A boa nova que Paulo revela é que os gentios, aqueles que não são judeus, também são inseridos agora na família da aliança, na família de Deus, desfruta das promessas de Deus em Cristo Jesus.
Mas ele está preso. Mas ele sabe por que está preso. Ele compreende o plano de Deus. Ele compreende que a sua prisão não era suficiente para calar-lhe a boca no que diz respeito à pregação do Evangelho. Você já imaginou por que Deus permite que você vá a um hospital? Você cristão, passe ali alguns dias internado, sendo cuidado por médicos e enfermeiras, vendo pessoas entrar e sair durante dias. Nesse momento, irmãos, é sempre bom trazer à memória a soberania de Deus e entender que provavelmente, ou muito acertadamente, através daquele momento difícil, de conflito, de tribulação, Deus está nos dando a oportunidade de pregar o Evangelho àqueles que não conhecem. Porque diante de Deus, irmãos, os momentos e as tribulações, elas têm um significado. Não necessariamente para nos destruir. E só quem tem a compreensão da soberania de Deus consegue entender que está em um lugar limitado ao espaço, sem poder sair, era a oportunidade de pregar o Evangelho aos gentios. Paulo estava preso em Cristo, ele era servo de Cristo, ele era prisioneiro de Cristo, mas por amor daqueles que não conheciam a Cristo. Você faz ideia quantos soldados romanos mudavam de turno, ou mudaram de turno enquanto Paulo estava naquela prisão domiciliar? Talvez dezenas e centenas. E certamente nenhum saiu dali sem ouvir a pregação do Evangelho. Eles eram gentios, eles eram romanos. Interessante isso, porque necessariamente Paulo não teve que sair de casa para pregar o Evangelho. A cada turno mudava um soldado que era acorrentado a Paulo. Deus acorrentou Paulo a pessoas que não lhe conheciam para que Paulo revelasse o amor de Cristo, o mistério de Cristo, a graça de Cristo. Portanto, amado irmão, quando você vier para a igreja e de repente no meio do caminho, uma pessoa descuidada bater no seu carro antes de descer dele, xingando, querendo torar-lhe o pescoço, respire, ore a Deus, diga: Deus, me dá a graça de pregar o Evangelho agora para aquele que não te conhece. Quando você estiver numa fila de banco que por lei, você só pode passar 15 minutos em pé, e já passaram-se 45, já são 15 para meio-dia e você já está com fome, então ore a Deus e diga: Senhor, por que tanto tempo na fila do banco? Quantos nessa fila ainda não te conhecem? Por amor ao Senhor, eu já estou há 45 minutos na fila desse banco e quero pregar-lhes o Evangelho. Deus é soberano. Ele conduz a sua vida, Ele conduz a minha vida e nos coloca em situações difíceis para que aqueles que não conhecem a Cristo ouçam a pregação do Evangelho. Mas eu quero chamar a sua atenção a 3 coisas importantes ainda aqui no texto. Dos versos de 3 a 8, eu lhe chamo a atenção à consciência que Paulo tinha de si mesmo. Perceba que primeiro Paulo se considera o destinatário de uma nova revelação. Está lá no verso 3, quando ele diz: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Como já lhes escrevi brevemente, Paulo escreveu acerca desse mistério nos capítulos anteriores. Aqui, irmãos, nesses versículos de 1 a 13, Paulo repete a palavra mistério 3 vezes. E deixa claro que mistério é esse. O mistério, irmão, segundo Paulo, não é algo oculto, não revelado, escondido, não. Segundo Paulo, mistério é algo que estava guardado por Deus, é algo que estava no fórum íntimo de Deus, que não fora revelado no passado, mas que nos seus dias veio a se dar a conhecer através de Cristo. O mistério de Paulo aqui, irmãos, é justamente a união entre
a judeus e gentios como herdeiros da mesma promessa. O mistério de Paulo é a graça de Deus sendo revelada e tanto judeus quanto gentios participando da mesma família, é o que Paulo diz, e aqui ele se considera destinatário dessa nova revelação. Paulo, irmãos, não se considera o descobridor do amor de Deus, mas sim aquele a quem Deus o tinha revelado. Deus estava revelando a Paulo. Deus estava mostrando a Paulo uma coisa extraordinária. Segundo, Paulo se considera o transmissor da graça. Quando Paulo, por exemplo, se reuniu com os dirigentes da igreja para falar de sua missão entre os gentios, falou do evangelho, da incircuncisão que ele tinha sido confiado. Falou também aos Gálatas da graça que me tinha sido dada. Paulo, quando escreve aos Romanos, escreve acerca da graça que Deus lhe deu. Paulo, irmãos, ele era consciente de que ele era transmissor dessa graça. Ele compreendia que Deus lhe levantou para falar dessa graça, para pregar essa graça. Paulo via sua função, irmãos, como de um canal de bênção, um canal condutor da graça de Deus aos homens que não lhe conheciam. E de fato Paulo era um condutor pelo qual a graça de Deus tinha que chegar aos homens. Ele não tinha dúvida disso. E daí, irmãos, entendo eu que uma das grandes verdades da vida cristã é que recebemos dons preciosos do próprio Deus com a finalidade de compartilhá-los com os outros. Os dons que Deus nos deu têm, irmãos, uma utilização genuína quando são utilizados para beneficiar outros. Paulo conhece o mistério de Deus. Paulo conhece e entende que agora ele é um canal de bênção. Ele entende que ele é um transmissor dessa graça, assim como eu e você temos que fazer a mesma coisa. É bem verdade que nós não somos apóstolos. Deus não nos revelou aquilo que revelou a Paulo. Nós tomamos conhecimento porque Deus revelou a Paulo, Paulo registrou e chegou até nós. Mas nós temos o conhecimento da verdade, nós temos o conhecimento do Cristo que salva, que liberta, e nós temos que transferir a outros, uma vez que Deus nos deu também essa mesma graça, privilégio e, por que não, responsabilidade. A igreja, irmãos, ela tem que exercer o seu profetismo. A igreja tem que pregar o evangelho. A igreja tem que proclamar que há um Deus de amor, que perdoa pecadores, que chama para perto aqueles que estão longe. A igreja precisa ser a proclamadora, o canal condutor de uma mensagem que diz que você está longe, totalmente alheio, perdido, sem conhecimento de Deus, não faz parte do povo de Deus, mas em Cristo você pode desfrutar desta realidade dos que estão dentro da casa de Deus. Mas Paulo também se considerava um possuidor da dignidade do serviço. Observe o verso 7. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder ou de seu poder. Paulo entende, irmãos, que ele é um ministro de Deus, um servo de Deus, aquele que Deus separou para pregar o evangelho, e ele se considera digno do serviço de Deus. Mas não entenda dignidade aqui como sendo algo ou um ponto de orgulho no coração de Paulo. Paulo, na realidade, se considera um servo, aquele que foi chamado para servir. Até porque, para Paulo, irmãos, a maior glória foi a tarefa confiada por Deus a ele. Ele não considerou o seu serviço como um dever fatigante, mas sim como um privilégio extraordinariamente glorioso. Paulo não entendia que pregar o evangelho era um peso. Paulo não entendia que pregar o evangelho era algo que trazia fadiga, que trazia cansaço,
que trazia desânimo, apesar dele deixar claro em inúmeras de suas cartas o sofrimento e a dificuldade que era avançar na pregação do Evangelho. Mas apesar de todo esse contexto vivido por Paulo, ele sentia-se privilegiado por ter sido chamado para pregar o Evangelho. Eu entendo, irmãos, que atualmente tem sido difícil convencer as pessoas na igreja em relação ao seu serviço a Deus. Tem sido difícil convencer as pessoas a ensinar para Deus, a administrar os assuntos de uma congregação para Deus, falar por Deus e visitar por Deus os doentes e necessitados, por exemplo, a dar nosso tempo, nossas forças e bens por Deus. Tem sido difícil argumentar e convencer as pessoas, a não ser que Deus convença os seus corações de que é necessário pregar o Evangelho, viver o Evangelho, ensinar a palavra e tudo isso para a glória de Deus. Estes, irmãos, não são deveres que deveríamos ser forçados a cumprir, mas sim um privilégio que deveríamos considerar como um dom da graça de Deus. Ninguém deveria pregar o Evangelho por obrigação ou peso. Ninguém deveria participar de qualquer atividade espiritual da igreja por desencargo de consciência ou por qualquer uma outra razão que não fosse a única razão legítima, a glória de Deus, para Deus, sentindo-se de fato privilegiado por ter sido chamado por Deus. Ninguém deveria fazer isso. Deveríamos considerar pessoas, homens e mulheres extremamente abençoados, porque fomos chamados por Deus para servi-lo na gloriosa tarefa de pregar o Evangelho. Um dos testemunhos missionário que eu ouvi e que mais me impactou foi quando o missionário presbiteriano Ronaldo Lidório compartilhou uma de suas expedições na floresta amazônica. Conta o missionário Ronaldo Lidório que ele foi à selva, à mata, em busca de uma tribo a fim de evangelizar e ter um primeiro contato naquela tribo pregando o Evangelho. Ele passou dias caminhando pela mata. E diferente da maioria dos missionários, ele tinha todo o equipamento necessário e equipamento ultramoderno. GPS, celular via satélite, roupa adequada para estar num ambiente de selva, botas contra a picada de cobra, anaconda, extraterrestre, o que você imaginar, ele estava bem equipado. E ele chegou na tribo e teve um contato com alguns nativos e havia um intérprete com ele. E perceberam um movimento interessante, estranho, e o intérprete perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Ele disse: nós estamos nos preparando para o culto. Mas que culto? Se nunca chegou um missionário aqui para pregar o Evangelho, não é um culto, logo mais nós vamos estar cultuando, vai ser ali. Mas quem é que vai ministrar esse culto? E daí indicaram a casa de um senhor, que na realidade era um barco. E levam até lá o missionário Ronaldo Lidório, ele bate na porta. E eu não me recordo o nome agora, mas vamos chamá-lo de Zé. E daí ele disse: seu Zé, bom dia, boa tarde. É o missionário Ronaldo Lidório. Sou da igreja presbiteriana, eu cheguei agora e tomei conhecimento da sua existência. O senhor pode vir aqui fora? De repente o Zé olha e grita, corre para o outro lado, grita pela janela e diz: Maria, corre para cá, traz os meninos, porque agora chegou um missionário de verdade. E daí o Ronaldo Lidório compartilhou dizendo quem era o missionário de verdade. Aquele homem abandonou tudo na sua cidade com um barquinho velho, subiu o rio e chegou primeiro do que todo mundo lá. E o
O missionário Ronaldo Lidório perguntou: meu irmão, como você chegou aqui? Ele disse: eu estava na minha igreja, ouvi o pastor dizendo que a gente tinha que deixar tudo, abandonar tudo por amor a Deus e sair, pregar o evangelho. Eu botei minha família dentro do barco, vim subindo. E disse: Deus, onde eu encontrar um povo ali, eu paro e prego o evangelho. E foi isso que ele fez. Sentindo-se privilegiado por Deus. Sentindo-se agraciado por Deus por pregar o evangelho. E daí Ronaldo Lidório perguntou: quem era o missionário? De verdade. Amados irmãos, nós temos que entender que é um privilégio pregar a palavra de Deus. Nós vivemos tempos difíceis, em que a igreja tem calado a sua boca e não tem, de maneira ágil, rápida, intrépida, exercido o seu profetismo. A nossa voz ainda é muito tímida em uma sociedade pervertida, em uma sociedade que tem alavancados ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Uma sociedade que caminha para a morte. Uma nação atolada na corrupção. E a nossa voz ainda é muito tímida. E alguns milhões de evangélicos têm feito pouco barulho, quase imperceptível, em uma nação de milhares e milhares de pessoas que não conhecem a Cristo. Paulo se considerava, irmãos, como aquele que sofria por Cristo. Paulo se considerava participante das aflições de Cristo. Não esperava que o caminho do serviço fosse fácil, nem que o caminho da fidelidade estivesse livre das dificuldades, mas mesmo assim ele entendia que era um privilégio servir a Cristo na pregação do Evangelho a fim de alcançar pecadores. Quem diz que é fácil? Você percebe como nós desejamos os personagens midiáticos? Alguns de nós, quando pensam em ser pastores e missionárias, pensam em ser pastores ou missionário como é aquele da televisão, que anda de jato, que tem carro, segurança, que está na mídia, convidado para pregar em todas as conferências possíveis. Mas aquela não é a realidade de todo mundo. Aquela não é a realidade de todos aqueles que se dispõem a servir a Deus. E diga-se de passagem, questiona-se a fidelidade do evangelho que alguns destes pregam. Nós temos os nossos artistas gospels e queremos viver a nossa vida cristã como se fosse eles. Assim como fazíamos quando éramos do mundo e queríamos viver de acordo com os artistas da televisão, os cantores da nossa preferência. Nós queremos sempre uma vida que não nos traga sofrimento. Mas se você não quiser sofrer, pare de pregar o evangelho. É contraditório, mas a palavra de Deus diz que sofrer pela causa do evangelho é um privilégio que Deus dá àqueles que estão em Cristo. E Paulo compreendia isso. Todo esse privilégio, toda essa graça revelada ao apóstolo Paulo, lhe tornou um homem humilde no coração. Porque Paulo, irmão, se considerava alvo de um duplo privilégio. Primeiro tinha-lhe sido dado o privilégio de conhecer o mistério de Cristo, ou seja, a reconciliação de judeus e gentios entre si com Deus. Segundo, lhe tinha sido dado o privilégio de manifestar esse segredo à igreja e de ser um instrumento pelo qual a graça de Deus chegasse aos gentios. Contudo, Paulo não se orgulhava com a consciência desse privilégio. Muito pelo contrário, sentia-se levado a uma profunda humildade. Ele estava admirado de ser o destinatário desse grande privilégio. Aquele que perante seus próprios olhos era menos que o mais pequeno dos filhos de Deus.
Paulo nem se considerava um apóstolo, apesar de ser, e em alguns momentos defendeu o seu apostolado. Ele disse que era o pior dos pecadores. Ele disse que era o menor entre os servos de Deus. O que é que você faz quando Deus lhe abençoa de maneira extraordinária? O que é que nós fazemos com aquilo que Deus ministra ao nosso coração, com as descobertas bíblicas, com aquilo que outrora líamos e não entendíamos, mas agora, depois de uma leitura mais atenta, usando os recursos de interpretação correto, e Deus iluminando a nossa mente, nos maravilhamos. O que é que fazemos com as insondáveis revelações de Deus quando chegam ao nosso conhecimento? Essas coisas não envaideciam o coração do apóstolo Paulo. Na realidade, Paulo se sentia muito mais prisioneiro dela. Amados irmãos, se alguma vez desfrutamos do privilégio de, por exemplo, pregar ou ensinar a mensagem do amor de Deus, ou de fazer algo na igreja por Cristo, lembremos sempre que nossa grandeza reside não em nós mesmos, mas em nossa tarefa e em nossa mensagem. A grandeza não está naquele que prega, a grandeza não está naquele que faz, a grandeza não está naquele que ensina, a grandeza está na mensagem que é transmitida. Não há nenhum mérito em quem prega, não há nenhum mérito em quem ensina, não há nenhum mérito em quem transmite, o mérito está na palavra de Deus. Nós somos apenas instrumentos falhos e pecadores. Na realidade, o pregador, ele deve se esconder por trás da cruz. Não há nenhum mérito em você quando você faz algo para Cristo, quando você recebe de Deus algo que possamos considerar um privilégio. O mérito está na mensagem, o mérito está em Cristo, e não em nós mesmos. Mas eu quero lhe chamar a atenção a um outro detalhe importante aqui, revelado no texto. Paulo, irmãos, revela o plano e a sabedoria de Deus. Paulo nos lembra que a reunião de todos os homens, de todas as nações, é parte do propósito, do plano, dos desígnios eternos de Deus. E isto, irmãos, é algo que se deve ter bem em mente. Observe o verso 9 do capítulo 3. E esclarecer a todos, preste atenção nesse detalhe, e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo está dizendo agora que o plano de Deus é esclarecer este mistério a todos, porque até então esse mistério estava oculto em Deus, o Deus que criou todas as coisas, mas agora todos devem tomar conhecimento, devem ser administrados neste mistério. Perceba que às vezes nós pensamos que nós fomos alcançados pelo Evangelho só porque os judeus rejeitaram. Eu já vi inúmeros equívocos interpretativos naquele texto de João capítulo 1, verso 12, quando o texto diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Portanto, deu a todo aquele que crê o poder de ser feito filho de Deus. Alguns entendem que Jesus morreu em nosso lugar. Jesus me salvou porque os judeus rejeitaram, como se nós estivéssemos pegando a sobra, o resto. Não é bem assim. O Antigo Testamento já havia revelado que Deus se importa com pessoas de todas as línguas, de todas as raças e de todas as nações. Aqui Paulo nos lembra que a salvação dos gentios, nossa própria salvação, irmãos, não foi um plano elaborado de última hora. Paulo já havia dito lá no capítulo 1,
que nós fomos predestinados, eleitos na eternidade. O capítulo 2 também diz que nós estávamos mortos, mas em Cristo Deus manifestou graça e nós fomos salvos. A nossa salvação não foi um plano elaborado de última hora, rascunhado nas coxas. Não! Deus já havia nos seus propósitos eternos, no seu plano eterno, determinado que esse mistério, Cristo que salva os povos, salva homens, forma uma nação multirracial, multicultural, internacional, fosse revelado a nós. Não foi, irmãos, de última hora. Não é algo que Deus aceitou como um bem secundário, porque os judeus rechaçaram a mensagem e convite do Evangelho. O atrair a todos os homens a seu amor era parte do desígnio eterno de Deus. Deus já havia determinado isso. Mas dentro dos propósitos divinos, Jesus deveria pregar primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas nós sempre estivemos no plano de Deus. Nós sempre estivemos lá. Paulo diz, irmãos, que a intenção da graça de Deus é que através da igreja a sabedoria de Deus seja revelada aos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Isso aqui é muito interessante. Verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, preste atenção, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o propósito divino ao nos salvar era fazer com que os poderes celestiais, os anjos, aqueles que habitam nas regiões celestiais, tomassem conhecimento do poder de Deus, conhecimento da sabedoria de Deus. Deus não deu, irmãos, esse conhecimento aos anjos. Deus deu esse conhecimento à igreja para que os anjos tomassem conhecimento da sabedoria de Deus. Paulo está dizendo que, através da igreja, os anjos olham e dizem, glória a Deus, porque o mistério de Deus foi revelado, porque pessoas foram salvas, porque judeus foram salvos, porque gentios foram salvos, porque pecadores foram salvos. Glória a Deus, porque eu estou vendo a sabedoria de Deus revelada na salvação dessa multidão de indignos. É interessante isso. Os anjos estarem contemplando a sabedoria de Deus revelada na igreja. A igreja, irmãos, é o povo de Deus. A igreja, e na igreja se revela a sabedoria de Deus. Deus é sábio. E nós revelamos essa sabedoria. Por mais complicado que seja, por mais contraditório que seja, por mais incompreensível que seja, por mais complicado que sejamos, a minha condição de igreja revela a sabedoria, porque Deus planejou na eternidade e executou em nossas vidas o seu plano, e Ele é sábio. Certamente, se eu fosse elaborar uma igreja, eu não elaboraria como Deus elaborou. Se eu fosse escrever uma Bíblia, eu não escreveria como Deus a revelou. Certamente, se eu fosse traçar uma estratégia para que pecadores fossem salvos, essa estratégia daria totalmente errada, e a razão é a seguinte: um pecador não tem a capacidade de elaborar um plano perfeito para que outros pecadores sejam salvos. Mas Deus é puro, Deus é santo, Deus é sábio, Deus é infinitamente sábio, e essa sabedoria é revelada na igreja. Já disse aos irmãos, repito, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas denegrindo a igreja.
A igreja de maneira geral. Você está triste, insatisfeito com alguma coisa, é algo extremamente comum. Mas você não pode deixar de entender ou perder a consciência de que a igreja é de Deus e revela a sabedoria de Deus e ela glorificará a Deus inevitavelmente. Nós temos uma igreja visível. É esta que eu e você está vendo aqui agora. É uma igreja visível, composta por homens e mulheres. Mas a Bíblia deixa claro que há um caráter invisível na igreja. A igreja visível, irmãos, é a igreja institucional. É, por exemplo, a igreja evangélica missionária Betel Brasileiro. É a instituição que nós estamos vendo. É a reunião daqueles que estão arrolados no hall de membros da secretaria da instituição. Mas há uma igreja invisível. E essa transcende essa realidade. É aquela que vai ser encontrada quando Jesus voltar, pura, sem mancha, imaculada, perfeita, adornada, para encontrar-se com Deus. É aquela que nós não conhecemos. É aquela que nós não temos a capacidade de discernir quem é salvo e quem não é. É aquela que não tem placa. É aquela que a única marca que ela tem é a marca de Cristo, que lhe habilita a desfrutar da eternidade. Sabe o que você está sendo agora? Sabe o que é que está acontecendo no aqui e agora? Com a minha vida e com a sua? Através da pregação da palavra, nós estamos sendo preparados para nos encontrar com Deus. Aí você pode imaginar onde você está, mas esta palavra não é para mim. E eu quero dizer a você que é. Para vocês e para mim também. Essa palavra é para nós. Porque toda a palavra de Deus é para todo o povo de Deus. E quando exortado, se eu não me encaixo diretamente naquela exortação, a palavra de Deus me exorta a não cometer tal erro. Prevenção. De maneira, irmãos, que nós, Igreja do Senhor, hoje no aqui e agora, nesse domingo, dia 22 de outubro, nós estamos sendo preparados pela palavra de Deus, a fim de nos encontrarmos com Ele como igreja, porque somos o plano de Deus. Nós desfrutamos do plano e da sabedoria de Deus, e os anjos tomam conhecimento disso. Não são, irmãos, os seres celestiais que revelam a sabedoria de Deus à igreja, mas a igreja que revela a eles. Não são os anjos que pregam o evangelho, mas o privilégio desta tarefa é da igreja. É meu e é seu. Por fim, e aqui eu encerro, Paulo termina com uma oração. Paulo agora ora para que seus amigos não se desanimem por conta do seu encarceramento. Lá no capítulo 6, o último capítulo de Efésios, Paulo deixa claro que está escrevendo aos irmãos de Éfeso para que eles tomem conhecimento do que estava acontecendo com ele. Paulo agora está escrevendo, ele escreve a sua oração para que os irmãos não desanimassem. Porque talvez eles pensassem que a pregação do evangelho entre os gentios poderiam ficar em grande maneira prejudicada com a prisão de Paulo, por conta da prisão de Paulo. Talvez aqueles irmãos que não estavam ali próximo a Paulo, próximo à prisão domiciliar de Paulo, estavam lá na Ásia, na cidade de Éfeso, julgasse a não ser adequado mais pregar o evangelho, desanimassem no coração. Afinal de contas, o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça, aquele que pregou para nós, que plantou a igreja aqui na nossa cidade, enfrentou inúmeras batalhas espirituais, foi vencido pelas cadeias. Mas Paulo vai dizer que não. Verso 11.
de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em meu favor, pois elas são uma glória para vocês. Não desanime. Paulo está dizendo: eu estou sofrendo, eu estou preso em cadeias, as tribulações são inúmeras, mas eu não quero que vocês desanimem. Na realidade, essas tribulações têm que ser uma glória para vocês, porque eu estou sofrendo por vocês. Animem-se os corações, continuem a pregar o Evangelho, não baixem as armas. Não permita que o desânimo, a angústia tomem conta dos seus corações e a obra de Deus nesse lugar pare. Continue, não importa o meu sofrimento, continue vivendo para a glória de Deus, pregando para a glória de Deus. Paulo, irmãos, entendia que o seu sofrimento tinha um propósito. E aquele propósito, aquele sofrimento era para a glória daqueles irmãos. Portanto, queridos, preguemos o Evangelho. Vivamos o Evangelho revelando ao mundo o mistério de Cristo para a glória dele.